Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. No Evangelho de São João, capítulo 11, verso número 26, Jesus declara que nós nunca morreríamos. Então, como Jesus pode dizer que nunca morreremos, se a Bíblia declara que todos um dia morreremos? Bom, Deus mesmo disse a Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas é interessante que Adão comeu do fruto e não morreu. E a mulher também tomou desse fruto e não morreu. Então, como é que Jesus pode declarar que nós nunca morreríamos se muitos dos nossos antepassados no Antigo Testamento morreu? Não, meu pai morreu, meu pai não, minha mãe morreu, né? E você pode dizer assim, meu pai morreu, meu tio morreu. Tá, mas Jesus disse que ninguém morreria. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso número 17. Paulo reafirmou isso, declarando que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Jesus parece contradizer isso quando afirmou: todo o que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Então, como é que fica essa declaração? Bom, primeiro nós temos que entender que nós herdamos de Adão não o pecado, nós herdamos de Adão a morte, tá? Quando ele diz ali, do suor do seu rosto comerás do fruto, né, ou do sustento da tua vida, não quer dizer que depois que Adão comeu do fruto, o pecado dele foi trabalhar, porque na verdade ele já trabalhava no jardim, entendeu? Então tem que deixar isso bem claro. O homem já trabalhava no jardim. Agora, com o suor do teu rosto, quer dizer, eu estou fora agora você vai se virar sozinho. Seria mais ou menos como dizer isso aí. Então nós não herdamos do homem o pecado, nós herdamos do homem a morte, tá bom? Mas aqui Jesus diz que todo que vive e crê em mim não morrerá. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 11, verso número 26. Bom, antes de mais nada, mesmo tomando literalmente o que Jesus disse, ele não estava afirmando que nós não morreríamos. De fato, ele declarou no versículo precedente: ainda que morra, viverá. Que morte é essa que ele está falando? Bom, quando Adão pecou, nós temos que entender que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ali há uma expressão idiomática. É como se eu disser para você: eu estou morrendo de fome. Não, mas quer dizer que eu estou morrendo? Não, quer dizer que eu estou com muita fome. Isso é uma expressão idiomática, né? O sol hoje está muito quente, porque está verão, então o sol está muito quente, mas o sol sempre foi quente. É uma expressão idiomática. Então, quando Jesus diz aqui que todo o que vive e crê em mim não morrerá, não morrerá no sentido espiritual, no sentido intelectual. É como nós formos para a rua hoje e vemos um mendigo e dizendo: aquele homem está morto. Morto o quê? Espiritualmente. Ele não tem mais condição nenhuma de viver. Ou seja, ele está vegetando, né? Aquele homem está vegetando. Como é que aquele homem está vegetando? Ele é um vegetal, por acaso? Não. É uma expressão idiomática, né? E nos contextos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, nós temos muito dessas expressões idiomáticas, né? Raça de víboras, né? Sepulcros caiados. Então nós temos muito desse tipo de linguajar quando Jesus diz isso. E quando nós trazemos para a nossa linguagem, nós temos que entender exatamente essas expressões idiomáticas. Então, em outras palavras, Jesus declarou que por ser ele a ressurreição e a vida, ele ressuscitaria para uma vida eterna, que aqueles que crescem nele. Além disso, Jesus poderia estar falando acerca da vida espiritual e da morte espiritual.
Poderia não, ele estaria falando exatamente disso. Tanto é que Jesus morreu na cruz também. Morreu fisicamente, né? Mas retornou à vida através da ressurreição. Então Jesus poderia estar falando exatamente dessa questão da morte espiritual. Pois aqueles que querem nele terão a vida espiritual. Ele está falando na questão de crer. Se você crê em mim, você vai ter a vida eterna. Então, a questão de crer ali não tem nada a ver com morte física. Não tem nada a ver com morte física. É uma expressão idiomática que nós temos que entender. É como aquela questão da beleza exterior. O que é uma beleza? É aquilo que você está vendo. Ah, não, mas eu estou falando da beleza interior. Ah, mas como é que é assim, beleza interior? Existe beleza interior? Quer dizer, por dentro? Como é que eu vou saber o que está dentro de mim é bonito ou é feio, se eu não estou vendo? É uma expressão idiomática. E o que significa essa expressão?